E hoje a doutora Júlia Sevá está aqui conosco, que é a sua especialidade, a clínica médica, e os primeiros exames, gente, passam por vocês, né? Vocês falam, olha, tem que fazer isso, 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 e na necessidade vai para outras especialidades. É isso, doutora? Exatamente. Bem, lembrando que hoje é o Dia Mundial da Saúde, né? E a saúde, ela é muito mais do que só a saúde física, né? Saúde espiritual, saúde mental, social, não só a ausência de doença, né? Então, quando o paciente vem para mim, a primeira coisa é fazer uma anamnese bem feita, ver como é que tá a vida, se ele tá feliz, se não tá, se ele tá bem com a família, se ele dorme bem, se ele come direito. E a partir daí, com as queixas do paciente, a gente vai identificando o que ele precisa, né? E aí vem os exames de rotina, vem os exames de check-up que a gente faz dependendo dos riscos que o paciente está envolvido, qual é o trabalho que ele tem, qual o risco que ele está inserido no trabalho, né? Então, se é um paciente que trabalha no sol, se é um paciente que trabalha dentro do escritório com risco ergonômico de sentar errado, de sentar... Ou ficar muito tempo em pé. Muito tempo em pé, ou muito tempo na tela, né, do computador, dá dor nas costas, dor na cervical. Então, a partir de toda essa abordagem que a gente faz com o paciente, a gente identifica quais os riscos, quais as necessidades, quais as demandas do paciente e aí pede os exames que forem mais cabíveis para eles, né? Mais certinho para eles. Mas tem os exames comuns para todos? Tem sim. A gente sempre segue os nossos protocolos de rastreio, né? Então, por exemplo, anualmente o paciente adulto, ele tem que fazer um perfil metabólico, saber como é que está a glicemia para ver se tem potencial de diabetes, se não tem, exames de colesterol, se tem com alguma dislipidemia, exames cardiológicos, tudo isso a gente tem que fazer anualmente, né? Doenças, alterações de tireoide, são coisas que a gente precisa procurar anual, né? Além disso, rastreio primário de doenças neoplásicas, que muitas vezes são as doenças que matam mais, né? Que a gente tem maior prevalência de mortalidade aí na população. Então, se o paciente é tabagista, a gente tem que procurar câncer de pulmão, as mulheres, câncer de mama, câncer de colo de útero, os homens, câncer de próstata, ambos, né? Tanto os homens e as mulheres, câncer de intestino, a gente sempre tem que procurar acima dos 50 anos. Então, tudo isso faz parte do atendimento, né? Da rotina do paciente adulto, do paciente clínico adulto. Ou seja, tem os exames, pelo que eu entendi, para investigação anual. Exatamente. Tem aquele que faz muito tempo que não vai ao médico. Tem. Aí, quando resolve, tem aqueles que são mesmo exigidos, que não tem como para fazer uma avaliação total daquele paciente. Sim. E tem alguns exames específicos, como você falou, pela idade, também homem ou mulher. Exatamente. Né? Então, quer dizer, os exames são muitos. São muitos. No caso da hereditariedade, por exemplo, alguém que tem problemas de obesidade, aí o paciente ainda está jovem, mas ele deve fazer alguns exames para evitar as complicações da obesidade no futuro? E aí vem o diabetes e outras doenças. Tem que ter um acompanhamento no caso da hereditariedade, se o pai ou a mãe ou o avô ou alguém na família já tem algum tipo de patologia? Com certeza. O paciente as doenças que têm um fator de hereditariedade, a gente sempre tem que pegar os descendentes e tem que fazer um tratamento bem focado nele, para evitar que ele venha a desenvolver. Então, um paciente que tem uma mãe obesa, uma mãe diabética, a gente tem que seguir ele certinho, com rotina, para que ele não venha a desenvolver. Que o que a gente puder fazer para ele não desenvolver essas doenças, a gente faz, né? Principalmente, por exemplo, diabetes, obesidade, estilo de vida saudável, exercício físico, dieta, boa alimentação, bom sono, tudo isso faz parte da nossa rotina para que a gente evite que o paciente venha a desenvolver a diabetes, a obesidade, né? Ou seja, mesmo que tenha antecedentes familiares, a pessoa pode não adquirir a doença se ela obedecer o médico. É quase isso, porque nem todo mundo obedece o médico, não, né? Exatamente. Quais são as orientações, no caso, para que esta pessoa não venha a ter a doença? O que ela deve
prestar atenção e executar no dia a dia? No dia a dia, então acho que principalmente são hábitos de vida saudáveis, né? O que os médicos gostam de chamar de mudança de estilo de vida. Então é um paciente que tem que ter uma atividade física regular, então o que é preconizado são mais ou menos 150 minutos por semana de uma atividade física regular, que você pode fazer tanto todos os dias, né? Um pouquinho todos os dias, ou fazer 1, 2 horas no final de semana, também não tem problema, o benefício é o mesmo, né? O paciente tem que dormir bem, então tem que garantir 7 horas de sono, aí pelo menos dormir bem, acordar bem, descansado, manter uma alimentação saudável, não comer todo dia hambúrguer, todo dia pizza, né? Tentar deixar isso para o final de semana e principalmente durante a semana comer comida saudável, comer vegetal, frutas frescas, isso faz muito bem, isso diminui a chance da gente desenvolver doenças crônicas. Além disso, o paciente ele tem que estar feliz, né? O paciente ele tem que ter uma vida boa, uma carga de trabalho adequada para ele, que ele não chegue em casa muito cansado, que ele não seja que ele tenha uma vida social, que ele tenha um ambiente, uma comunidade que ele possa participar. Beber bebida alcoólica um pouquinho, né? A gente nem fala para beber demais e nem de menos, mas um pouquinho, às vezes a gente tem até um efeito bom. Então, acho que basicamente isso, hábitos de vida saudáveis. E olha, gente, e o que a gente está falando aqui, vou falar, se eu estiver mentindo, você pode me corrigir. Nós sabemos da necessidade de ir ao médico, sabemos da necessidade de fazer os exames, mas sabemos também da necessidade de termos hábitos saudáveis. A gente quer ter saúde, mas parece que a gente não está fazendo nada para ter. Mais ou menos por aí, doutora? Exatamente. Às vezes, ir ao médico sem a queixa, falar, eu vim só para a rotina. O médico tem o papel de te relembrar, de te puxar, né? Falar, olha, mas tudo bem, mas como é que você está dormindo? Está chegando em casa muito cansada, não está fazendo nada? Então, relembrar o paciente que tem tanta coisa que pode ser feita para a gente ter mais saúde, mais bem-estar, mais tranquilidade na vida, né? Isso faz parte do papel do médico também, e não só prescrever exame, prescrever medicação, isso é uma parte secundária, né? Isso é uma parte e a outra também é lembrá-lo de ter uma vida saudável, né? Que gracinha, Cibele Campos, lá de Porto Feliz. Obrigada, viu, Cibele? Ela colocou aqui, te assisto há anos. A Wanda Tavares, obrigada também. E a Marlete Campos Santana. A Maria Célia Gil, ela colocou, eu quero saber. Então, o que nós falamos aqui, com certeza você já sabe, Maria Salete, mas a gente está hoje relembrando. Inclusive, durante a pandemia, doutora, muitas pessoas deixaram de fazer os exames, deixaram de ir ao médico. Sim. E com o retorno, né, assim, mais ativo da área da saúde, sem ter que, a não ser as emergências, é claro, mas sem ter que ficar esperando tudo isso acabar para... o pessoal já está retomando e etc. Existe uma regularidade desses exames? Por exemplo, você falou do exame de mama e de próstata. Qual é a regularidade para esses exames? Perfeito. Cada rastreio, cada exame existe uma regularidade, né? Segundo os nossos protocolos, que são o tempo seguro que a gente pode esperar de um exame para o outro. Então, por exemplo, o câncer de próstata, que a gente tem que rastrear, ele tem que ser feito anual. Na verdade, a avaliação urológica, o exame de próstata mais hoje é a avaliação urológica, passar pelo urologista, conversar com ele, ver se tem sintoma de sintomas de próstata, se não tem. Isso tem que ser feito anual. Assim como o câncer de mama e o câncer de colo do útero também, tem que ser feito para toda mulher anualmente. Claro que câncer de mama a gente faz acima dos 40 anos e o câncer de colo de útero a gente faz desde adolescente, né? Então, anualmente a gente tem que fazer. Sempre cada um na sua faixa etária, na sua indicação, a gente tem que fazer. O restante é só se tiver queixas ou se o médico achar que já faz muito tempo que não faz, porque geralmente o pessoal vai no mesmo médico, né? Exatamente. Aí se ele achar, faz tempo que você não faz esses exames, aí os exames de rotina são solicitados pelo médico. Exatamente. É bom a gente manter a regularidade sempre de ir no mesmo médico, porque o médico, ele vai ter já o histórico do paciente, vai conhecer a família do paciente, as preocupações do paciente, né? Então, esse histórico é muito importante.
E então, por exemplo, o paciente que vai, a gente tem que fazer rastreio de colonoscopia para câncer de intestino, da mesma forma, acima dos 50 anos, a gente faz para homens e mulheres, e aí, de acordo com o resultado, a gente vai definir qual é a periodicidade que a gente vai repetir esse exame, né? Então, cada exame com a sua periodicidade. Exames metabólicos de colesterol, de glicemia de jejum, para alguns, anualmente, se o paciente não tem queixa, se o paciente está saudável anualmente. Se o paciente já começou com uma pré-diabetes, já está ali entrando um pouquinho acima do peso, a gente pode intensificar, fazer a cada 4 meses, 6 meses. Aí é bem individualizado, né? O tratamento é sempre individualizado. E nós estamos aqui falando de adultos, estamos falando inclusive das pessoas acima de 50 anos, que precisam ter mais cuidado com a regularidade dos exames, mas é claro, todos, inclusive crianças, precisam de acompanhamento médico. No caso da criança, é o pediatra que vai dar toda essa orientação, mas muitas pessoas às vezes precisam passar a criança num postinho médico. Então, independente da especialidade médica, deve levar essa criança para que tenha acompanhamento, porque nos postinhos de saúde também, né, principalmente de bairro, já tem a ficha do paciente? Tem a ficha do paciente, principalmente as crianças que vacinam, e elas têm uma vacinação, um calendário de vacinação muito intenso, né, na criança. Então, a ficha já vem, a procura no UBS, a ficha já vem toda atualizada. Então, é importante, sim, manter o calendário vacinal das crianças, principalmente, e o acompanhamento clínico pediátrico, né? Isso com certeza. Doutora, nós deixamos de falar algo importante dentro do nosso tema de hoje, desses puxões de orelha, desses alertas que nós demos hoje. Se esquecemos? Eu acho que falamos praticamente de tudo. Acho que está tudo em ordem. O que você... O que a gente quer é que as pessoas procurem seus médicos, façam seus exames, tenham saúde e toda tarde. Marca esse médico de manhã, viu, gente? Da tarde está aqui comigo no mulher.com. Não vale marcar a tarde, não. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Nós conversamos hoje com a doutora Júlia Sevá Gomes, que é especialista em clínica médica, e hoje falou sobre os principais exames e check-up de homens e mulheres. Muito obrigada, foi um prazer.